Bem-vindo, dopaminados e dopaminadas, para mais um episódio. Como eu sempre falo, convidados especiais. Mais uma vez, eu estou bem à vontade aqui na mesa, cercado de mulheres Bendito. que vão, né? Estamos aqui no Bendito Fruto. Então, a gente vai falar hoje de saúde da mulher e com essas feras aqui que sabem muito desse assunto. Vou dar meus pitacos, vou perguntar. Eu sempre dou algumas aulas em pós e eu falo de saúde da mulher algumas vezes e tem um monte de mulher na sala. Eu fico até, quando eu falo de ciclo menstrual, então eu fico tremendo, que é uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Assim, aí você vira e fala assim, olha, aqui no estudo está dizendo que não interfere no treinamento. Aí na hora toca 9 mãozinhas. É porque você não é mulher, então... Nada melhor do que elas que vivenciam isso e conhecem muito do assunto para trazer para a gente. Estou aqui do meu lado sempre com a Bruninha, minha parceira de vida e de podcast, que vamos tocar isso aqui para saber mais desse assunto, né? Quando eu vi lá o tema das meninas, eu falei, gente, estou em casa, adoro, né? Então a gente vai tratar de saúde da mulher, lipedema, canetas emagrecedoras, né? Que está aí em alta. Como isso pode interferir na saúde, melhorando, ou até mesmo, como a gente estava comentando, né, influenciar de forma negativa, se não for bem orientado. Então, a gente vai esclarecer isso tudo aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Vou passar a palavra para vocês. Por favor, se apresentem. Olá, galera. Meu nome é Karine, sou médica, sou pós-graduada em medicina esportiva e nutrologia esportiva. Sou atleta amadora, ex de crossfit, agora estou me aventurando no triatlon, né? Com os pitacos aí do Ângelo. Leva triatlon. Acabei indo, não teve jeito. E lido muito com mulheres em geral, assim, acho que uns 80% do meu público são mulheres. E hoje em dia não tem como falar de mulher e não falar de lipedema e falar de mão de ar. Né? Então, quem é minha paciente sabe que é obrigatório ter um nutricionista com a gente e treinar. Se não tiver apto a isso, pode ir pro próximo médico. Não trato. Olá, galera. Eu sou a Brunella Suassuna, sou nutricionista, trabalhei por muitos anos na área esportiva e hoje estou me especializando na área da saúde da mulher, né? Desde o meu diagnóstico, essa maravilhosa, venho atuando aí na área de lipedema e não tem como falar de lipedema sem falar de saúde da mulher e também falar um pouco sobre as canetas, né, que estão em altas. Perfeito, muito bom. Então você tem lipedema também. Eu tenho lipedema, descobrimos em setembro, dia 12 de setembro. Ano passado? Isso, em 2024. Sim, sentei pra Karine e falei, não é possível, eu não consegui emagrecer os meus braços, Karine, não tem condições 1 quilo de gordura impactar tanto na minha estética. Karine olhou pra mim, desse jeito, calma, isso é lipedema. E desde então venho me aprofundando nessa área pra ajudar mais mulheres como ela me ajudou nesse processo. A Bru tinha todos os sintomas, né? Eu já falava com ela, Bru, isso aí a gente vai ter que tratar de outra forma. Não adianta só fazer dieta e treino, a gente vai precisar de uma outra abordagem. Né? E aí, ela fazendo biopedância nesse dia, eu falei, vem cá, vamos olhar direito esse negócio. Muita sensibilidade ao toque, hematomas, né? Então, essa fragilidade capilar do lipedema. São sintomas, né? Sim. Os sinais e sintomas ali. Esses nódulos de gordura, né, na perna, no braço, essa retenção, essa perna em coluna que o lipedema geralmente tem, né? E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com mão de ar? Porque até o momento, o estudo que eu sei que tem aprovado para realmente conduzir o lipedema de uma forma diferente é do Diogo Viana, brasileiro, maravilhoso, inclusive, e é o que pode fazer a diferença. Vambora? Bora. E fomos aí de 31... Com um mês, Karine. 31% de gordura para 24% de gordura. Foi surreal a diferença. Bru, o objetivo era emagrecer? Não, era desinflamar, né? Porque o lipedema, ele atua na forma reduzindo a inflamação sistêmica. E com isso eu consegui uma melhora na estética, que era o meu objetivo. Porém, reduziu bastante as minhas dores e principalmente meus inchaços. Eu era aquela pessoa que no final do dia, a roupa estava toda marcada. E eu sempre tinha que levantar as pernas para ajudar no retorno venoso, para reduzir essa dor. E agora ela já não é mais tão frequente. Só quando dá os deslizes na alimentação, mas a gente vem melhorando aí. Então, você já praticava exercício? Já tinha uma alimentação? Já, era metida atleta na área do CrossFit. E uma coisa que fez muita diferença nesse tratamento foi o início da musculação. Foi fundamental a musculação nesse processo. Então, eu sempre falo com as minhas pacientes que estão em uso da caneta. Você precisa ir para a academia. Adulto faz o que tem que ser feito. Aprendi isso também. É isso, eu amo fazer cardio, foi tanto que quando nós iniciamos, eu tava para uma prova do Hyrox, eu falei, Karine, eu
iniciar com 2 vezes na semana, musculação, e assim que o Hyrox passar, eu vou me dedicar aos treinos de musculação. E venho seguindo e venho vendo a melhora. Excelente. E eu queria trazer, então, essa primeira pergunta, né? Como a Brunella descobriu, sem saber o que tinha, quanto que isso é comum entre as mulheres que... Talvez, né, a gente conversando aqui fora, você falar uma frase fantástica, todo mundo tem lipedema, mas será que realmente não é? A maioria das mulheres tem essas dificuldades? Como é que é isso no nosso dia a dia? É uma doença super subdiagnosticada, né? O que a gente estava comentando antes também. Não é que todo mundo tem lipedema, é porque nunca foi tocado o assunto e nunca foi tão disseminado como é hoje. Então, igual eu falei, minha mãe tem lipedema grau 4. E a gente somos em 3 médicos dentro de casa. Eu diagnostiquei minha mãe, a mais nova. Porque na época, né, meu pai é ginecologista, meu irmão é ginecologista, tudo saúde da mulher. Como? Entende? Então, assim, quando eu peguei e comecei a estudar o lipedema, essa parte começou a vir à tona também para nós médicos, porque não era uma coisa, a gente não aprende isso na faculdade. É basicamente novo, né? Entende? É novo e não é, né? É novo e não é, porque não era realmente uma coisa que, é besteira. Não era levada a sério. Não é levado a sério. Minha mãe sempre queixou de muito sintoma em pernas, sempre teve muito hematoma, muito peso nas pernas. Nunca conseguiu a estética que ela queria, da cintura para baixo, jamais. Então, assim, a gente diagnosticou já tardiamente, grau 4. Então, hoje, o tratamento dela é mais para alívio de sintomas. Né? A gente não consegue reverter mais tanto a parte estética. Mas no caso da Brunella, por exemplo, que era um lipedema grau 1, show de bola. Ela tá aí. E uma coisa, né, que muitas vezes as pessoas confundem é o lipedema com o linfedema também, né? Exatamente. Lembrando que o linfedema é o acúmulo de líquido, ele não é uma alteração como no lipedema, né, da gordura inflamada. E também é muito importante no diagnóstico, no dia a dia, a gente conseguir diferenciar também. Já tem alguns testes na questão da mão, você já consegue fazer essa diferenciação, tanto do lipedema para o linfedema também. O lipedema, ele também não é só de pé, membros inferiores, Isso, né? né? Existe lipedema também de membros superiores, inclusive a Bru tem. Isso, inclusive eu falei, Karine, senta na frente porque seus braços estão maravilhosos. Meu sonho. Daqui a pouco você tá lá. Tá fazendo Trabalhando força. pra isso, trabalhando pra isso. E no caso que hoje muito tem se falado do uso de Monjaro para o lipedema, que foi também o caso aí da Brunella. Microdose. Isso. Microdose, é isso que eu ia falar. Qual é a dosagem ideal? Depende de pessoa para pessoa, do grau do lipedema, né? Vai depender muito de paciente para paciente, né? Por exemplo, a Bru, ela tinha um percentual alto, mas ela não tinha também alto assim, 30 e quantos? 31, acho que 31. Mas tinha uma vida muito ativa. Ela é nutricionista, então ela já praticava uma alimentação muito regradinha, muito certinha, basicamente anti-inflamatória. Sim. E mesmo assim ela não tinha resultado, né? Aquela trava metabólica. Então, para a Bru, a gente começou com dose mínima, que foi de 2,5, teve uma resposta excelente, e permanecemos com ela, porque ela consegue se alimentar, ela não inibe a fome completamente. A gente obtém um efeito anti-inflamatório ali na gordura, que é o principal, né, nessa retenção líquida também, e ela consegue treinar, ela não tem, assim, esses desconfortos durante o treino também. Então, cada paciente vai ser uma paciente. Agora, minha mãe, lipedema grau 4, com um percentual de gordura de 45% na época. Então, a gente precisou progredir dose para ela, né? Então, são pessoas diferentes com necessidades diferentes, mas a mesma doença. Então, são protocolos diferentes. Exatamente. sempre. E é sempre bom lembrar, né, que a medicação ela não veio para tirar a sua fome. Se ela está tirando sua fome essa quantidade, ela não está correta. A gente precisa lembrar que você precisa se alimentar, até mesmo para preservar a massa magra. Exato. E geralmente a pessoa que já está ali com um IMC acima de 25, né, ou IMC ali acima de 30, ela já tem uma quantidade de massa menor. Então a gente tem que frisar isso durante esse processo, que esse acompanhamento tem que ser mais próximo, mais individualizado para preservar o máximo de massa possível. Eu até consigo hoje no consultório, né, com alguns pacientes, fazer acompanhamento semanal. Porque a massa é tão baixinha que 1 quilo faz muita diferença. E eu não posso esperar 4 semanas para fazer ajuste nessa dieta. Entendi. Isso é importante. Sim. E o lance, eu até recebi uma aluna recente que estava em uso de Monjaro, mas olha que coisa, ela sem muita orientação, né, começou até meio que uso próprio assim, e ela perdeu 13 quilos, né? Perdeu, mas aí, a partir de então, ela procurou uma ajuda médica. Foi na médica, começou a fazer direitinho. E ela estava assim, ela tinha emagrecido, né? Mas junto foi massa muscular também. E ela estava assim, desnutrida, segundo a médica dela, que veio conversar comigo. Falou, cara, ela precisa ganhar massa muscular, ela não está se alimentando, ela está desnutrida.
porque não fez um acompanhamento, né? Exatamente. Aí agora tá fazendo tudo certinho. Então tá com a médica, tá comigo também treinando, e já, em um mês, né, teve um super resultado, só com esse ajuste, né? Na verdade, com profissionais orientando, Exatamente. um super resultado. Então, vale esse alerta também, né? É o que você estava falando. Às vezes, inibiu a fome, a dosagem está errada e não está comendo, a massa muscular está indo embora, e daí vão surgir novos problemas que, nem sei, podem ser graves, Sim, né? uma sarcopenia, né? Exatamente. E lembrando que emagrecer é diferente de perder peso. Sim. Nós temos sempre que pensar em composição corporal. Não, você tem que perder gordura. Você não tem que perder massa. Isso é difícil da gente colocar na cabeça dos leigos, principalmente de mulher. Mulher tem um negócio com balança que... Precisa ver o número. Balança. Precisa ver o número. Eu tento desconstruir isso o tempo todo no consultório. Por quê? Tem a biopedância, que é o nosso guia, geralmente, né? Mais fácil ali. E aí eu não falo nem o peso da paciente. Eu vou pro gráfico. Olha só, o nosso gráfico hoje é em C, né? Massa muscular menor que massa de gordura ali. Isso é o contrário, na verdade. Não, C é. E a gente tá buscando um Czinho ao contrário. E aí explico o porquê de tudo. E não interessa quanto você vai estar pesando. Ah, mas pra mim me interessa. Mas calma. Calma. Você vai ver que quando você tá com 70, né? Quando você tiver com 70 quilos daqui a pouco, no mesmo peso, mas com a composição corporal diferente. Mais larguinha ali. Isso. Em vez de vestir 42, tá vestindo 38. Isso aí. Você vai entender o que eu tô falando. Confia em mim, vamos junto. Você veio pra mim porque você tem a instrução, você quer um acompanhamento. Se você não confiar em mim, não tá fazendo sentido você estar aqui. Então, confia em mim de olho fechado. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, você tem que também passar essa confiança pro paciente, porque ele vem de crenças limitantes, né? A gente tem um ambiente obesogênico e que tudo é número, né? Então, é muito isso. Todo dia, E às vezes uma já vem desconstrução de uma frustração diferente. lá atrás, né? Enfim. Fazendo errado várias vezes, repetidamente. Você falou de confiança, eu lembrei de um professor que eu ouvi falando dentro de sala, que ele simplesmente falou com o paciente: se você seguir e não der resultado, eu rasgo meu diploma. Aí ele falou: desde então eu nunca rasguei. Tá aqui, professor. Tá aqui ainda, firme e forte. Tá ali pendurado na Diploma tá parede. inteiro. Tá na parede ali até hoje. Eu costumo falar justamente isso. Eu coloco sempre em xeque. Eu falo que quando eu recebo mulheres aqui, geralmente o que eu faço na dieta delas é aumentar a comida e pedir para elas treinar um pouco menos, por incrível que pareça, para ter esse ajuste dietético, né? Tá mais lançado. E vocês falando isso de confiança e processo com a balança, eu tinha um paciente, eu não sei se você chegou a conhecer ele era engraçadíssimo, o Renan Amaral, treinava lá no CrossFit Capixaba, e ele foi meu paciente muitos anos, e ele chegava, eu fazia as medidas dele, aí ele falava assim: não quero saber. Aí eu falei: por quê? Não, tá legal. Porque se tiver bom, vou comer para comemorar. Se tiver ruim, vou comer de tristeza. Então, toca o seu serviço e eu não quero saber nada disso. Mês que vem eu volto aqui, eu tô satisfeito, a roupa tá melhor. E eu sempre tento levar isso pro meu paciente. Esses números são muito mais para mim do que para você. Você tem que se sentir bem ao olhar no espelho e ao botar uma roupa, né? É tanto que essa questão de avaliação, tanto que hoje a gente já tem até avaliação para consultas online, né? Inteligência artificial, porque as pessoas ficam tão fissuradas em números que elas não confiam em simplesmente fazer sem olhar os números. E o que a gente mais precisa é avaliar a composição da pessoa ali, né? A pessoa como um inteiro, assim. Sempre falo que como a pessoa se sente é o sucesso do tratamento. Perfeito. É o sucesso do tratamento. Você bota uma roupa, tá feliz? Massa, então estamos evoluindo. Você acorda disposta? Massa, estamos evoluindo. Né? Então, aí que a gente quer entrar também na parte do treinamento, né? Tem muito paciente que já chega, atletinha de final de semana, quer fazer os endurance, os crossfits, beleza, mas não é a maioria. Tem muito paciente que chega pra mim completamente sedentário. E aí, como é que você inicia um mindset de treinamento nesse paciente? É o mais difícil. Né? Tirar o hábito sedentário, né? Aquela Sim, coisa de exatamente. ficar largadão no sofá, né? E é muito comum isso, né? E por isso que algumas pessoas, quando iniciam a medicação e começam a atividade física, eu super apoio, gente. Eu não sou contra a medicação, pelo contrário, ela é uma forma de estimular a pessoa a mudar os hábitos. Exatamente. Ela não vai fazer a sua parte, mas ela vai te facilitar a fazer a sua parte, né? Tanto na alimentação quanto na atividade física ali. Tem paciente que tá tão no fundo do poço que ele precisa dessa janela, ele precisa, de alguma coisa para estimular ele ali. Claro, nunca fazendo sozinho, bem assessorado.
cara, é o caminho, não tem por que não, né? Na verdade, essa medicação foi feita para esses pacientes. E estão precisando disso porque estão obesos, enfim. Eu vejo muito isso, né? De o uso indevido, às vezes, atrapalhando realmente o uso do que quem precisa. Né? Porque às vezes você vai indicar para uma pessoa obesa, por que você não procura o tratamento? Não, isso não. Ou tira algum merecimento, né? Esse dia também estava vendo um convidado, acho que foi um professor, falou assim, então, treino e dieta também não pode ser indicado, porque quando você volta a engordar. Boa. É isso aí. Né? Então, por que você vai falar isso de um medicamento? Sim. Não, você não pode tomar o medicamento, quando você vai ter reganho. Isso tem que ser uma consciência de você conseguir trocar o hábito daquela pessoa. E até essa parte estética, eu acho que contribui muito, né? Você melhorar um pouco a estética da pessoa para ela poder ir para um ambiente que ela achava discriminatório. Que estava distante. Quanto né? vocês acham que isso também influencia, assim, esse poder da estética levar a pessoa a estar num meio que ela achava que ela ia ser, né, discriminada, julgada, olhada com outros olhos? Acho que a estética está muito banalizada hoje em dia. Quando você fala de estética, não, isso daí é supérfluo. Não é. Não é. Não pode ser obsessivo, né? Não pode ser uma coisa que faço tudo por isso. Mas a estética, ela melhora a autoestima da pessoa. Melhorando a autoestima da pessoa, ela tem melhor performance no trabalho. Ela se sente melhor, ela se sente mais produtiva, ela se sente mais, como se fala? Autoconfiante, empoderada. E isso flui em outros meios para ela, na vida dela como um todo, né? Então, a estética, ela é muito importante. Ela precisa daquilo. Eu falo que faz parte da saúde. Faz parte da saúde, você se sentir bem. Vai melhorar todas as áreas dessa pessoa. Exatamente. E quando a gente fala de estética, a gente fala de massa muscular também, né? Não precisa, tem vários tipos de corpos, com certeza, nem todo mundo quer ser grandão e super forte, mas a massa muscular, ela precisa estar presente ali, né? Porque a gente está falando de estética, mas a gente está falando de longevidade, funcionalidade vida, no dia a dia, né? Quando a gente fala da mulher, a gente fala de uma perimenopausa e menopausa, tem que fazer aquela reserva ali bem feita antes de entrar na peri, né? Para passar por uma menopausa um pouco mais tranquila. Então, a estética, ela eu acho que faz parte da gente. A gente não pode ignorar essa capa que a gente tem. Principalmente nós trabalhamos com mulheres, né? Exatamente. Não tem como ignorar essa parte. É fundamental para a mulher que ela se sinta bem. Até mesmo para ela conseguir cuidar dos outros. Eu sempre falo com elas, você precisa se cuidar para conseguir cuidar dos outros. É essencial a gente olhar também por esse lado. E massa, eu falo sempre, é saúde, é vida, é o melhor investimento que você pode fazer. É a nossa mina de ouro. Isso, é dinheiro e massa. É poupança. É a poupança. E para ganhar massa muscular, gente, é treino de força, né? Treino contra resistência e uma alimentação regradinha. Às vezes, né, de repente, uma como fala? Reposição hormonal, dependendo do caso da mulher, enfim, mas é individualizar, né? Totalmente. Mas tem que pegar peso, eu falo. Tem que pegar fazer uma força contra uma resistência. Não substitui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é o que a gente estava falando, né? Não gosta? Sorry. E as pessoas têm um hábito muito de fazer cardio, né? E cardios muito longos, que é um problema principalmente para o público feminino. Por conta dessa visão de que só o cardio emagrece, o cardio baixa o número na balança. Às vezes quem está treinando forte musculação não vê muito, né, com ganho de massa muscular, não vê o número da balança descer. Então, pode se sentir frustrado se não é bem orientado, se não está sendo bem acompanhado. E vem com essa obsessão pelo cardio, que pode agravar ainda mais o problema dela. Se é, por exemplo, uma falsa magra. Sim. Que é a maioria, né, que chega pra gente, a maioria. Quando a gente fala de uso de canetas e da massa muscular, eu sempre tento explicar pro paciente isso em consultório, né? Sobre efeito Browning, sobre irisina. Fala os nomes mesmo. Eu falei, você vai dar um Google, joga no chat GPT que você vai entender. Entendeu? Pra pessoa começar a se situar de que eu não tô falando de só vai treinar e se alimentar bem que você vai ficar certo. Não, ele precisa entender o porquê. A partir do momento que o paciente ele entende o porquê, ele faz. Sim, perfeito. Isso aí. Né? Ele faz. Começar pelo porquê então, é essencial, né? 4 pilares. Treino, bem orientado. Então, sempre tento ter contato com o coach, com o treinador da pessoa. A alimentação voltada para o objetivo, né? Então, nutricionista, lá no Instituto a gente tem uma equipe de nutris, mas também, né, indico fora sempre, deixo o paciente sempre à vontade. Qualidade do sono.
Fundamental. né? Que é 100%. Todo mundo chega assim com sono muito ruim e é a primeira coisa que eu tento melhorar no cenário ambiental ali da pessoa. E água, né? A hidratação. Todo mundo tá falando de massa muscular e ninguém tá falando da quantidade de água que o músculo tem. Todo mundo fala de hormônio, todo mundo fala de treino, todo mundo fala de proteína, mas e A maioria quantidade de Né, água? quase 75% em 75, 80? De É água. água. E você falou de sono. Eu já trabalhei na Fast Nutri, né? Já trabalhei em loja de suplemento e eu acho que um dos produtos que eu mais vendi era pré-treino. E acredito que agora, na era das canetas, deve estar crescido ainda mais as suas vendas, né? Deve. Porque as pessoas reduziram a quantidade de comida, elas estão fadigadas, se sentindo fracas, muitas estão fazendo sem acompanhamento, então também não tem noção dos exames bioquímicos. Então, tô cansada, o que que eu faço? Coloca pré-treino pra dentro. E cada vez com dosagens mais altas. Os pré-treinos estão vindo cada vez com mais cafeína. Já tem pré-treino de 800 miligramas de cafeína em uma dose. Não é possível. Medo. E com isso Faz- a pessoa faz arritmia. toma. Não, E a pessoa Faz arritmia treina e às ritmo de 18 parada. horas, às 19. E a Não cafeína dorme tem uma nada, meia-vida né? de 6 a 8 horas. Então essa pessoa não vai conseguir dormir. Ou até ela acha que ela dorme, porém não é um sono, Não né? descansa. Não é um sono de qualidade. É, na anamnese não é. E aí, você dorme bem? Não, é. Você vai deitar que horas? Você pega no sono rápido? Você tem despertar noturno? Você acorda que horas? Qual que é a sensação quando você acorda? Então, com isso, eu consigo ter uma visão da onde eu preciso mexer também no sono do paciente. E de se está sendo restaurador ou não. Outra coisa é o smartwatch, né? ajuda, né? Você tem um Apple Watch, você tem um Garmin, você tem um Polar, me dá aqui seu celular. Vamos olhar como é Aí que eu tá o durmo sono bem. REM. Bem bacana. Hoje também tem os anéis, né? Tem os que ajuda anéis, um pouco, né? Ainda não são tão precisos, né? A gente Mas sabe é isso, melhor do um- que no escuro. Isso, eu sempre falo isso, é um parâmetro, né? Exato. Às vezes ele não vai dizer se é aquilo 100% que você teve REM, se você teve... É, exatamente. Mas ele vai dizer se você dormiu mal ou bem. E o tanto que você dormiu é correto. Então, Sim, ele é. acerta bastante, né? Então, é um parâmetro muito bom. Eu acho que cada vez está ficando melhor. Eu também gosto também de analisar A isso. gente tem que usar dessas tecnologias a nosso favor, né? Exatamente. Essas pulseiras novas também, que todas as marcas agora estão lançando na aham. cabeça, né? Então, Como aí para o pessoal saber, então, melhorar essa qualidade de sono, alguns hábitos que podem ser criados na rotina aí para melhorar essa qualidade de sono e, consequentemente, melhorar o dia inteiro, né? A rotina inteira da pessoa. Sem falar de suplementação e medicação, falando de ciclo circadiano, né? O nosso corpo, ele é obsessivo por rotina. Então, se uma pessoa dorme em horários diferentes todos os dias, já começou errado. É a primeira coisa que precisa estipular, né? Depois vem aquela tal das 8 horas de sono, que é uma média geral aí para a maioria dos pacientes, mas o atleta a gente sabe que requer mais. E acordar todos os dias no mesmo horário. Rotina. Rotina. A tal da higiene do sono não é blá blá blá. Vivi isso na prática no final do ano É passado. fundamental. Fecha a sua cortina, desliga o ar, se for a questão. Se ficar com a luz, coloca alguma uma tagzinha, alguma coisa pra impedir, né, essa questão da luz. Se bem que agora os novos estão vindo já até tá com vendo com desligar. um desligar. Deixa o propício para o sono. E, gente, não pega o celular. Eu tenho muitos casos de pacientes que falam assim, eu tomo meu magnésio pra dormir e não consigo dormir. Aí eu pergunto, tá, o que você faz depois que você toma o seu magnésio? Ah, eu fico no celular, gente. Não, é rotina. O corpo, ele gosta de rotina, ele necessita de rotina. Tomou seu magnésio, já desliga. Quer tomar um chá? Toma um chá. Ele vai te ajudar também a melhorar essa qualidade do sono. E vai para um lugar escuro, deita e espera. Depois de alguns dias, isso vai se tornar mais fácil para que você durma melhor, né? Uma leitura, né, sem tela. Sim. Né? Essa luz Coisa branca, linda. essa luz azul, ela inibe um pouco a nossa secreção de melatonina, dificultando cada vez mais essa indução do sono. Então, leitura em livro presencial mesmo, ou então até o Kindle, que tem uma tela Sim, mais uma suave. parada para isso, né? Né? Então, assim, criar, eu falo com o paciente, criar o ritual. Cria o seu ritual. Aí eu falo o meu ritual. Falo, ritual, chego em casa, brinco com meus cachorros, tomo meu banho, janto, tomo meu magnésio, pego o meu livro e vou pro meu quarto, na luz baixa. Tá só ali no abajurzinho do lado, a luz central tá desligada. Vou ler ali nem 5 minutos, porque eu vou já Pra criar a cair rotina do só sono. pra criar a rotina do sono. E acabou. Cama, né? Cria a sua rotina do sono, dependendo do... O ideal é uma coisa, né? Outra coisa é a realidade. Tem paciente que chega em casa do trabalho 10 horas da noite. Então, não é a realidade do paciente deitar às 9.
deitar 9h30. Então, a gente precisa também adequar do que é o ideal e o que é o real. O que é possível. Então, dentro da rotina real do paciente, a gente junto senta e fala, não, então acho que vai ser melhor você deitar esse horário, fazer assim, dessa forma, levantar tal horário, às vezes jogar o treino para de manhã, cedo, né? em vez de treinar à noite, com certeza, muito melhor sempre. Né? Então, assim, a gente vai tentando sempre, junto com o paciente, igual pegar na mão mesmo e falar, ó, assim, assim, assim. Cada consulta a gente tenta melhorar uma coisa. Então, acho que assim a gente consegue evoluir junto muito mais. Com certeza. Né? E sem ficar cobrando, sem ficar dando muita bronca, porque você afasta o paciente de você. Né? Ele tá no mesmo time, eu falo com ele, tá no mesmo time, pô. A gente tá junto. Exatamente. Tô aqui pra te Né? cobrar nada desse jeito, não. Não, Sou fiscal, né? Não, e eles chegam com medo. Exatamente. Não, doutora, eu não fiz isso. Não, doutora, eu não treinei em janeiro, não sei o que. Calma, a gente tá no mesmo time. Exatamente, eu não tô Calma. contra você. Você não vai perder ponto comigo. Eu Exatamente. perdi junto com você que você tá perdendo aí, né? Eu sempre Tá falo tudo isso. certo. Mas parece que vira assim uma certa... Uma tensão, né? Tensão, né? E muitas vezes eu vejo que o paciente paga até o pacote e se ele não tem o resultado, ele deixa de vir naquela consulta porque ele não teve resultado. Eu falei, cara, aí que eu quero que você venha, porque talvez o errado fui eu. Eu não soube fazer um ajuste ali que eu deveria ter feito, que você não veio e não me deu essa chance de consertar. E o resultado não é o número da balança. Foi como a Karine falou, poxa, você tá dormindo melhor, igual a minha paciente agora de 4 horas. Ela, depois de 2 anos, a menstruação dela veio. Nós conseguimos regular o ciclo. Olha aí. Já estamos ali, já tá vendo uma menstruação. Então, assim, poxa, que bom que você voltou. O peso na balança, realmente, ele não mudou, mas você tá dormindo melhor. Suas roupas já estão mais largas. Então, cada consulta, a gente vai construir um novo objetivo e melhorar mais algo que seja necessário. E muitas vezes, né, a gente até fala de reeducação, eu falo que nem é reeducação, é educação mesmo, porque ele nunca aprendeu. Então você vai reeducar quem? Você vai educar aquela pessoa realmente pegar na mão, né, muito parte disso. Desconstruir uma persona que viveu 30 e tantos anos daquela forma errada e reconstruir uma nova persona junto com você ali, né? É o que a medicação também está permitindo para algumas pessoas, né? Conhecer novos alimentos, também melhorar a questão da alimentar. Só que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o que eu vou comer, o que é saudável realmente. Porque a gente vive uma era de várias informações e muitas delas não são verdade. Então, é um processo agora de reeducação, na verdade, de educação com as pessoas, né? Hoje a paciente me perguntou assim, tá, mas quais vegetais eu posso comer? Falei, mas quais você não poderia comer? Eu não sei um que seja bloqueado pra você. E é isso, a gente começando a introdução, igual eu faço com algumas pacientes que não comem vegetais. É muito mais comum mulheres não comer do que homens, né? Pelo menos no consultório. Mulher tem mais seletividade. Eu falei, vamos começar com 3 vegetais e 2 frutas. Nossa, mas eu achei que eu tivesse que comer várias. Eu falei, mas você não come nenhuma. Se você comer uma... Tá no lucro. Tá no lucro, já é positivo. A gente tá criando ali um novo hábito. E hábito leva tempo também. E quando fala de vegetais, de frutas e verduras, tem questão de textura, sabor. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Porque você não vai comer uma vez e falar pra mim que você não gosta. Com criança, a gente faz 7, 8 vezes porque você tava desistindo na primeira vez, né? Exatamente. E eu costumo falar isso, assim, não é possível, cara, que você não vai achar uma que você não gosta, porque tem vários gostos diferentes. Mistura no feijão. Formas de fazer também, né? Exatamente. Eu falo, cara, mas você não provou todas, eu tenho certeza. Porque se você não gosta de nenhuma, porque não tem um gosto que não tem ali. Tem uma mais amarga, tem uma mais doce, tem uma mais cítrica, tem uma mais baunilhada. Uma você vai gostar, cara. Né? Mas de cerveja você gosta. Ah, eu gosto, então tem mais uma amarga lá, cara. Você vai achar uma fruta que você goste, né? Eu, no final da consulta, eu já envio várias receitas. E falei, olha, você vai fazer pelo menos uma. E lá tem várias formas diferentes da mesma fruta. Pra pessoa aprender ali e identificar mesmo, né? Comer mais diversificado, porque as pessoas também só querem comer banana aqui no estado. Tudo mais é banana. prático, né? Eu sou uma. Tô brincando. Eu falo mesmo. Não na vivo casa, sem banana, gente. Banana, ovo e aveia. Você faz qualquer negócio Gosto. com essas 3 aí, ó. Resolve a vida. Então, lá em casa também, não fico sem. É, tá ficando muito madura, você vai lá fazer um bolo, congela pra bater com a proteína, enfim. Exatamente. Eu costumo também falar para meus pacientes que quando eles começam, não sei o que, eu tô enjoado de comer essa fruta. Eu falei, e de pão? Você enjoa de pão? Ah, não, pão não. Por quê? Porque você sempre bota alguma coisa diferente nele. Você nunca comeu pão. Só pão. Um dia você bota requeijão, outro dia você põe uva. Faz a mesma coisa com a fruta. Um dia mistura com whey, um dia faz uma salada de fruta, leite em pó e vai, né? Tendo ali várias diferenças para poder estar comendo. Já que a gente está falando de alimento, então, quais alimentos são
anti-inflamatórios aí no caso do lipedema? Quais alimentos são indicados e quais são contraindicados? Olha, indicados, eu gosto muito de trabalhar. Fala, Nutra. Eu gosto muito de trabalhar com os Mas é temperos sua. também. Eu gosto de cúrcuma, eu gosto de orégano, que é excelente. Eu brinco com as minhas pacientes. Coloca orégano em tudo. Aí eu coloco, adoro. Orégano em tudo. Aí eu até me mandou, Bru, tô tomando chá de orégano. Excelente. É um dos melhores alimentos que nós temos. Gengibre, legal. cacau também. Eu amo de cacau de pós-treino também, que ele é antioxidante, ajuda muito, né? Polifenóis. Enfim. Não indicados vai variar, porque algumas mulheres com lipedema têm intolerância alimentar, não são todas. No caso do lipedema, não é que você não possa consumir leite, nós precisamos verificar a sua tolerância. Exatamente. A mesma coisa com glúten, não é que todas são intolerantes, ou nós precisamos... Aquela história de, inflamatório. Pra quem? Pra quem? É isso aí. Tem intolerância? Não. Então não. Pode comer. Mas, no geral, quando nós falamos, né, de alimentos alimentos proibidos, seriam os industrializados em grande escala, né? É muito comum as mulheres chegarem lá, nossa, eu não gosto de carne porque eu como carne e eu fico super retida. Aí eu pergunto, qual a carne você come? Aquela que vende lá no supermercado, que é pronta já, sabe? Que fica lá 3, 4 dias. Eu falo, poxa, mas ali não tem nem carne, ali tem trigo, tem soja. Então, a gente sempre tem que estar olhando mesmo a composição dos alimentos. Numa era que a gente fala muito sobre calorias, nós temos que voltar na base e ler a lista de ingredientes. Perfeito. É essencial ler a lista de ingredientes. Caloria é só um número. Que nem garante que é aquela. Eu fico pensando justamente isso às vezes. Eu falo, cara, quem garante que aquela batata tem aquela caloria que está ali na tabela? Todo solo é igual? Né? Aí a pessoa fica, não, mas por isso que eu falo assim, um paciente pergunta assim para mim, pesar é importante? Eu falei, é legal para descobrir quanto pesa a sua colher. Porque uma colher de purê de batata, ela pode pesar infinito algo que tá aí que eu botei para você. Sim. Depende da sua fome, né? Então, assim, é bem interessante isso aí. Tipo assim, eu acho que hoje em dia, essa coisa do nutricionista ser um contador de calorias já ficou muito para trás. Né? A Karine trouxe aqui uma coisa perfeita, é você trazer o paciente para dentro do conhecimento até bioquímico da coisa. É muito interessante, ele tem que se entender, ele tem que conhecer a fisiologia humana para ele entender o que ele está fazendo, porque aí vai ficar mais fácil. Você conversa com alguém que está entendendo o que você quer. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse tratamento cada vez mais individualizado e mais próximo do paciente é muito importante. E eu queria que você fizesse, eu acho que na saúde da mulher ainda é maior isso, e no lipedema, eu percebo que eu não atendo muito hoje, porque eu estou muito na área esportiva, muito ainda na área de endurance. Eu não tenho muitos pacientes com lipedema, então eu não tenho nem esse contato. Mas o que eu percebo em palestras que eu vou? Há uma certa carência desse público. Uhum. Né? Elas precisam de cuidado. E como é que essas mulheres chegam para você e como é que é esse cuidado que vocês têm? Elas chegam frustradas, 100%, 110%. Eu chorei horrores saindo do consultório da Karine. Eu tenho um vídeo, eu falo assim, em algum momento eu vou conseguir postar esse vídeo de eu saindo de lá. Da área da saúde. Você imagina quem não é da área da saúde. E principalmente porque eu tô sempre em evidência, né? Sou uma profissional da saúde, então estão sempre me cobrando uma determinada estética. E eu não conseguia chegar nesse padrão. Então, eu sempre sofri aquela pressão. Irrita, né? Irrita, é cansativa e você já fez de tudo. Gente, já fiz dieta comendo chuchu e carne moída. Então, assim, é sempre Não façam restrições. isso. Não Por façam favor, isso. não façam. É legal ela tá colocando isso. Sim, porque sim. acontece, né? Acontece. Sim, e eu já tinha passado por 4 profissionais. E nenhum teve esse olhar. Esse tato de olhar e falar assim, não, realmente, isso não é comum. E eu cheguei pra Karine já assim, Karine... E eu saí de lá chorando, desesperada. Falei, nossa, tem um lipedema. Não tem cura. Ok, mas tem tratamento, então vamos lá. E no primeiro momento eu até fiquei assim, né? Falei, nossa, mas um Mounjaro pra mim? Poxa... Eu? Vão falar que é estética, que é desnecessário. Mas, poxa, isso me incomoda tanto. E nós fizemos aí 4 meses de microdoses. Então, e já mudou, assim, 200%. Sim, hoje eu já me sinto feliz, já consigo colocar de novo roupa sem manga, já me sinto assim. Pode Já tem um lookzinho, gente. E foi a minha maior reclamação. Foi o membro superior até, né? Não Isso. foi nem inferior. E quando as pacientes chegam pra mim, que elas sentam e falam, eu já passei por vários profissionais, eu não emagreço, tem até casos de... Eu já fiz bariátrica e mesmo assim meus braços e minhas pernas se mantiveram. Eu não sei mais o que fazer. E elas começam a chorar. Meu primeiro momento é eu volto aquilo, vou lá, abraço e explico. Não tem cura, mas tem tratamento. E eu sou a prova disso, prova viva disso. E tô aqui pra te orientar, pra te ajudar a chegar no objetivo. E eu sempre falo, a gente vai conseguir minimizar muito, porém, ele vai estar ali presente. Por isso que você vai ter que ficar a vida inteira se cuidando. Não é uma coisa momentânea.
O lipedema tem essa predominância estrogênica, né? A gente tem algumas doenças de predominância estrogênica que quando a paciente já vem me trazendo isso, eu já fico na biopedância, eu já olho para ver se tem lipedema. Endometriose, adenomiose, SOP, né? E o lipedema. É um guarda-chuva ali da predominância e que essa disfunção hormonal, ela propicia essa inflamação da gordura crônica. Fica fibrosado e aí fica cada vez mais difícil de você trazer aquela estética e tirar os sintomas novamente dessa mulher. Então, quando a gente fala do Mondiaro, por exemplo, é a única medicação que a gente tem resultado esteticamente, né? E nos sintomas também. Se a gente fizer um IGOV, que é só análogo de GLP-1, a gente não vai ter o mesmo resultado. A paciente vai emagrecer e ela não vai ter o resultado estético. E nem de sintomas. É o GIP que age ali, então... Exatamente. O GIP é a cartadinha final. Ele melhora a sensibilidade, né, da insulina ali na gordura também. E tem esse efeito anti-inflamatório, de certa forma, também. E quando a gente fala do tratamento em geral, quando a gente fala da musculação, que foi o que eu orientei a Bru a fazer, né, mais do que até o CrossFit, porque a gente vai focar um pouco mais no treino de força, né, pensando ali naquela sinalização da irisina pro Brownie, né, então ela vai conversar ainda mais com a medicação, né, então fazendo treino de força, bem feito, e lógico também, tendo cardio associado, mas não somente o cardio, esquece a questão de tempo, né, questão de tempo, consistência ali no que tá fazendo, sempre com o nutricionista na base e a gente revisando os hábitos, cada consulta fazendo a checklist. A perca de massa, no meu caso, foi mínima, foi 600 gramas. Então, assim, muito pouco em vista, né? De 6 quilos, só 600 gramas de massa, ok. E é isso que eu venho também trabalhando em consultório, né? Olha, você tá usando, ok, mas agora a gente vai preservar essa massa. E a gente entra também com alguns suplementos, algumas estratégias de acordo também com o que vai modificando a dose, né? Porque as pessoas acham que é simplesmente aplicar ali 5 miligramas e tá tudo bem. Mas tem um porquê de começar por 2,5, né? Nem todo mundo precisa de 5. Eu tenho vários pacientes fazendo 2,5. Tem paciente fazendo 1,25. Isso, assim, né, eu sempre falo que elas chegam muito ansiosas pelo resultado. Então, se eu começar com 5, não, peraí, você já conversou com a sua médica, ela falou 2,5? Então, vem cá, vamos conversar. 2,5 é um momento que eu tenho para fracionar refeições, para melhorar seu consumo de proteína, para ajustar a sua rotina. Porque se eu entro com 5, se a médica entra com 5 e você não consegue comer, a sua perda de massa vai ser muito maior. Eu não tive um tempo de adaptação para o seu organismo. Por isso que é tão importante seguir o protocolo. Muito, muito importante. O Hugo, no podcast passado, ele falou uma coisa também que ficou muito marcada para mim. Ele falou assim, quando meu paciente chega para mim e fala assim, doutor, não tô comendo nada. Eu falei, opa, é hora de eu diminuir essa dose. Tá errado. Isso aí. Então, a dose tá errada, porque não é para... É o que você trouxe também, foi fantástico. Não é para não comer nada, é para te melhorar metabolicamente. Metabolicamente comportamental. No comportamento, né? De você olhar e falar, beleza, eu quero comer isso aqui, eu vou comer. Aí come um e fala, nossa, tô cheio. E a gente eu vejo muito Foi isso suficiente. Eu vejo muito isso com bebida também. As pessoas que iniciaram a medicação diminuindo o consumo de bebida alcoólica. Muito. Só aí já melhora muito. Saiu um estudo recente para tratamento de alcoolismo. Né? O GIP ele age muito em compulsão, diminui compra, né? A pessoa compra menos também. Cara, sensacional. Compulsão geral. Funcionou. É a dose, tô brincando. E o Thierry trouxe um dado interessante na nossa reunião. Saiu um dado americano agora que as companhias aéreas americanas economizaram ano passado 580 milhões em combustível porque a população está mais leve. Então, o avião gasta menos combustível decolando. Caramba! Então, tipo assim, o impacto que isso está gerando no mundo. Foi a primeira vez que o índice de obesidade americano não subiu. Exatamente, isso aí eu vi. Né? E os restaurantes mesmo já estão se adaptando a essa nova medicação, né? É comum em alguns lugares você já chegar e perguntarem, né? Você quer a porção Mondiaro, uma porção menor com maior quantidade de proteína. A Seara, eles já lançaram um produto pequenininho com 25 gramas de proteína, que é congelado. E a lista de ingredientes é até mais limpa do que os outros, que você vai comprar ali, chegar na sua casa, colocar no micro-ondas e tá pronto. A gente saiu com mais opções também, né? Porque antigamente era só whey de 25, 30 gramas. Agora a gente já tem comida. Bem prático, né? Isso que eu ia perguntar agora. Que alimentos, né? Que, vamos colocar, tanto macronutrientes como micronutrientes não podem faltar na alimentação da pessoa que está usando a medicação? Pode suplementação também aí. Proteína e carboidrato. O básico. Não pode faltar pra ninguém, né?
seja, Exatamente. comer mesmo. É. Tem que comer. A fibra, às vezes, a gente suplementa, porque o paciente não consegue comer muito volume de coisa, então acaba suplementando, que fica bom também, para bater a meta de fibras. O whey protein é o maior aliado no tratamento da mão de ar, não tem como. Eu sempre oriento os pacientes, inclusive, a comprarem sachê, porque vai enjoar do sabor. Verdade. Então, não come pote, não. Vai lá, compra meia dúzia de sachê de cada sabor, que você vai acabar usando bastante. Uma, às vezes, 2 vezes no dia, e não tem problema. Né? Durante o tratamento ali, às vezes vai ser isso. Melhor isso do que ficar de jejum ali várias horas. Que é um dos maiores erros, né, de quem usa medicação, ficar muito tempo em jejum, já que não sente fome. E com isso, quando chega ali no jantar, geralmente, eu não quero comer comida, mas, poxa, uma pizza cabe, né? Aham. Gente, a medicação tá aqui pra mudar os seus hábitos. Você não vai chegar no jantar, comer um hambúrguer, uma pizza. Você vai fazer a sua refeição habitual, que não seja essa. Eu tenho visto tanto também que alguns pacientes que eram assim, não estão conseguindo mais, eles passam mal. Então eu falo, cara, a medicação ela tá vindo pra reeducar a mente do paciente também. E mesmo depois do desmame, às vezes o paciente não consegue nem chegar mais perto daquela comida. Então parece que vira uma chavinha mesmo ali na cabeça do paciente. Fica mais tranquilo no pós também, Sim. quando bem conduzido, né? E puxando também aqui pro meu lado do exercício, se a pessoa não tá comendo, tá de jejum, também não consegue treinar, não consegue render. Teto preto, Então, exatamente. Então tem que estar tudo muito bem encaixadinho. alinhadinho, exatamente. Muitas vezes elas não conseguem comer refeições sólidas, né? Eu gosto muito de utilizar algumas refeições líquidas para melhorar essa adesão à dieta e principalmente para não ir treinar em jejum. Para evitar esses... De manhã, geralmente, é um shake, né? É. A maioria dos pacientes não consegue comer pão, ovo e tudo mais, né? A maioria faz ali uma batida de whey, uma fruta, ou a Suco de própria uva aveia. também com colágeno também tá sendo bem legal, porque o colágeno tem um sabor mais neutro, então tô vendo que tá tendo uma aceitação também muito boa. Uhum. Momento tão legal pra gente falar aqui do nosso patrocinador desse episódio, a Atlética, que trouxe isso pra gente. E quis justamente que a gente fizesse, em momento nenhum ela exerceu que a gente falasse do produto dela em si, mas ela queria que justamente a gente trouxesse essa informação de quanto é importante a suplementação de proteína pode vir ajudar. Né? E eles também têm o Amino HD, que é um pool de aminoácidos com 9 aminoácidos, né, essenciais, ali com um pouco de arginina também. E eu queria trazer justamente isso. A gente já falou um pouco quanto que essas estratégias de suplemento podem ajudar, tanto no lipedema, talvez no lipedema a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque como é a composição ali, né, desses suplementos, mas também no emagrecimento. Como é que vocês usam isso na estratégia do dia a dia de vocês? Inclusive agora vai sair um estudo do Pedro, né, sobre creatina, né, como o primeiro suplemento já para o uso, né, da medicação. Primordial, né, a creatina ali para ajudar na preservação. A creatina já é muito bem conceituada. Todos os meus pacientes tomam creatina, Ômega independente 3. do objetivo, que eu acho que é pra vida. O próprio ômega 3, que tem um efeito anti-inflamatório, melhor recuperação muscular do paciente. Né? Aí quem não tolera muito whey, a gente trabalha um pouco com colágeno também, colágeno proteico agora também, que ele tem um saborzinho mais neutro, você consegue variar mais. A parte do magnésio inositol à noite, trabalho muito também, prescrevo bastante. As fibras pela manhã, quando o paciente não consegue ingerir a quantidade adequada. Então, acho que é muito isso, né? Às vezes até, porque cada paciente é um paciente, né? Às vezes a gente trabalha até ali com eletrólito, o paciente de desidratação, não consegue beber água. Eu percebendo um pouco disso também, que os pacientes, até a falta de água, eles estão, né, acaba tendo por causa que o remédio não dá comer, não dá sede ali. Eu já atendi um paciente de 129 quilos, já emagreceu 10, mas ele bebe 1 litro de água por dia. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, você vai beber o seu 1 litro e ainda vai colocar mais 500 ml e um eletrólito. Pelo menos já é 1,5 com eletrólito que vai melhorar um pouquinho mais essa absorção, né? Essa hidratação, na verdade. Então, assim, não é para todo paciente. Quando a gente fala de performance, é pelo menos umas 2 horas de exercício ali, né? Demandando bastante, que aí a gente pensa em suplementar o eletrólito. Mas num paciente desse que não bebe água, mas uma muitas estratégia. vezes o paciente ele não consegue beber a água pura e mesmo antes de 2 horas eu coloco o eletrólito para dar um gostinho na água que facilita aquilo ali. Então você coloca num volume menor, né? Eu acredito que também isso pode ser usado. Eu também, quando eu atendia mais idoso, eu fazia muito isso para idoso. Saborizava a água ali de alguma forma mais natural também, né? Que você consegue ali que a pessoa, tipo, tem um suquinho para ir bebendo, que é praticamente água. Então também eu acho que é uma estratégia que pode vir a funcionar ali para também os usuários de análogos de GLP-1. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês,
como vocês verem essa demanda enorme por isso e meio um pouco se perdendo com esses medicamentos falsificados? A gente viu esses dias no Fantástico que o Comando Vermelho já está trazendo, né, tá melhor do que traficar droga, porque não é preso, né? Agora parece que a Anvisa trocou, né, agressão à saúde, então você vai ter cadeia, quem estiver trazendo monjaro do Paraguai, cuidado, Por favor. né, pode tomar sua cadeia aí. Como é que vocês veem isso, essa banalização do remédio, né? Essa coisa do uso errado? A gente sabe que 45% hoje é comprado via internet, as pessoas compram qualquer coisa e jogam para dentro do corpo porque vai emagrecer. E quando eu escuto isso, eu falo para o paciente, olha, crack também emagrece, né? Cuidado com o que você usa. Como é que vocês estão vendo essa loucura que está acontecendo no mercado? Medo. Uma paciente me mandou mensagem, Bru, alguém trouxe aqui uma retraglutida. Eu posso utilizar? Eu falei, mas retraglutida, eu mandei mensagem pra Karine. Retraglutida. Retraglutida. Falei, Karine, isso já tá permitido? Não, tá em fase 3 de estudo. E já tinha embalagem, tinha tudo. Não, e era uma caneta. Bonitinho, Coisa mais parece linda. original. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, liga o paciente agora e fala pra ela não comprar, porque assim, você vai ser o teste? Eu não gostaria de ser o teste. Se estão estudando ainda, Tem acesso, gente. Trouxe do Paraguai. underground. Underground. Estados Unidos, Porque, rola na verdade, muito. assim, para você começar a produção, você tem que patentear o produto. Quando você patenteia, você tem que dizer a ordem dos aminoácidos. E, por exemplo, a China, ela não respeita patente de lugar nenhum do mundo. Então, ela pega e produz o linfo, né, que é a base para ser manufaturado e virar o medicamento. Aí, por exemplo, o Paraguai também, que não tem muita ordem, importa da China e produz. Agora, a retraglutida é o que eu falo, ninguém nem sabe ainda como é o negócio está patenteado, ok. Só que não tem no mercado ainda, ninguém foi lá e olhou como é que copiar aquilo, né? E as pessoas colocam isso. Aí você vai fazer, né, tem uns laudos que saíram, diz assim, 14% só de pureza no produto, e o produto da empresa tem 99%. E aí a gente fala de metais pesados, né? E aí ninguém vai sentir efeito agudo de metal pesado. Você vai sentir efeito crônico de metal pesado. Então, underground é isso, né? É isso que é o problema. Você vai sentir depois de alguns anos e aí esquece, tem mais volta. Toxicidade, né? Hepática, cerebral, cardíaca, renal. Então, isso aí é a longo prazo e você nem vai atribuir às vezes a isso. Verdade. É sério, né, a parada. E eu vejo também muitas pessoas que estão comprando isso reclamando assim, não, eu aplico, fica inflamado, fica vermelho em volta. Eu falo, cara, você comprou um negócio que... Não, mas mesmo os originais. Eu, inclusive, eu postei um Reels hoje, vai sair agora às 6 horas. Falando, isso é uma reação leve que pode acontecer. O que não pode ter dor, febre, né? E espalhar essa vermelhidão, porque aí já são sinais de alarme e virou uma celulite, um abscesso, algo nesse sentido, porque aí realmente pode ser um underground contaminado. Agora, se ficar só vermelho e coçando, né, é uma reação muito comum. Agulhada. Muito comum. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Ela falou dessa questão de falsificação, uma paciente chegou usando 15 miligramas, e ela falou assim, eu usei 15 miligramas, não perdi fome, e também não perdi nenhum quilo. Eu falei assim, bom... Ou ela é um extraterrestre, onde você comprou? Mas... ou é falsificado. Ela falou assim, mas não é falsificado porque o meu marido perdeu. Aí eu falei, gente, mas placebo também é efeito. Com certeza, tanto que no estudo, né, que usa a base placebo, o placebo perdeu 3% de peso, né? Então também dieta funciona ainda, Sim. né? Por favor. Por favor, peraí, nós nutricionistas aqui, meu amigo, não é só com o manjaro hoje que você vai conseguir mais emagrecer. O homem quer cortar meio pão e não emagrece. É diferente a fazer exercício, composição. né? Eu falei, não tem como você estar com 15 miligramas e não emagrecer. Direto eu pego o paciente que tá usando de underground e falo, cara, não recomendo. Toma aqui. A gente tá pagando a mesma coisa praticamente. Entendeu? Não tá emagrecendo, a gente não sabe o que você tá colocando pra dentro do seu corpo, a gente não sabe os efeitos a longo prazo. Então isso aqui a gente sabe, isso aqui eu sei manejar. Se der ruim, eu sei manejar. Agora isso que você tá tomando, não faço a menor ideia. Então esse que é o problema. E não tem pra quem recorrer. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu não sei o que é. Não tenho pra onde ligar. A minha irmã também, ela é nutróloga, né? E ela postou um post justamente com isso. Ela pergunta assim, eu não sei de onde vem, eu não sei o que tem dentro, eu não sei a quem recorrer se der errado. É igual os peptídeos agora, né? Nossa, mas é o que eu falo, né, cara? O high ticket, o cliente high ticket, ele tem que ter um engana-trouxa pra ele. Só vai trocando o engana-trouxa do high ticket, cara. Os peptídeos autorizados, o IGOV e
Dizer partida, que é o Mondial. É o que dá certo, né? Sim, o que pode, saiu só do pode. rato e deu certo. O resto tá no rato ainda até hoje, pelo amor de Deus. Exatamente. No O caso, resto, algumas não pessoas queira ser um viraram. rato. Que isso não é ruim. Mas é uma doideira, assim, como é que as pessoas Isso tem que acreditam em falar. qualquer falácia. E essa pergunta interessante, quanto é que vocês acreditam que esse ruído da rede social interfere no trabalho da gente? Caraca, todo dia eu recebo 100%. isso. Tô consultório, ô doutora, você já tem peptídeo na clínica? Eu falei, não. Não tenho, e enquanto não sair os estudos todos, eu não vou ter. Agora, a partir do momento, são promissores, como a semaglutida, a tirzepatida, foram muito promissores. E quando foi pro mercado, a gente tá vendo quanto que mudou a vida de muita gente, né? Vai estar interferindo até no restaurante. Sim. No economia, avião, na na gasolina do Na avião, gasolina, entendeu? é. Tudo. Então, tipo assim, coisas que a gente... Supermercado, tudo. Inimagináveis. Mas enquanto a gente não tiver uma segurança para uso em humanos, a gente não usa. E o mais Entendeu? engraçado que eu acho é isso, a gente fala assim, você viu a novidade que os peptídeos... Eu falei, gente, peptídeos é estudado desde 1965. Esses peptídeos, eles não foram para frente, as indústrias não lançaram isso porque eles pararam nos ratos. Não é por isso, quando foi testar em humano, o resultado Não não deu foi certo. bom, não deu Se certo. tivesse dado certo, nós Tá. estaríamos comprando, ele já estaria no mercado. Exatamente. Eles são os mais Então, interessados. No mercado legal. No mercado legal, porque É. no mercado ele está, né? No Qual underground mercado? tem tudo. E às vezes falam assim, peptídeo é novidade. Não, você já utiliza. Nós já temos aqui. Já tem um que funciona, né? Mas vai substituir a cirurgia plástica? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Não sei, tem que esperar sair o resultado. Não tem como afirmar ainda. Por enquanto vai de bioestimulador de colágeno. Gente, tá tudo bem. Mas uma coisa eu tenho certeza, assim, o Mounjaro ele vai acabar com a cirurgia bariátrica. Vai, já. Eu só tenho um medo desse chegar a um ponto desse uso indiscriminado da gente ter também uma grande sarcopenia aí. Pior do em que a grande sarcopenia, a gente vai ter um boom de osteoporose e osteopenia. Verdade. Verdade. 5 anos, te dou 5 anos. As pessoas que não estão sendo acompanhadas e não estão sendo olhadas a nível muscular e ósseo, vai ter radiese, fratura de estresse e tudo. Tudo. Então, eu já tô me preparando para isso, entendeu? Já tem muito paciente com sarcopenia que chega com Já uso... é uma realidade. Já é. Perda de força muscular e baixa massa muscular. E aí, já tem uns 45, eu faço a densitometria óssea, já tenho osteopenia. Né? Às vezes com o uso da medicação e às vezes só pelo estilo de vida mesmo. Então, o uso de medicação, ela vai fazer esse pedala robinho. Vai Principalmente acelerar as mulheres, né? esse boom. Mulher nem se fala, né? Principalmente Sim, mulher nem se receio fala. da balança, não. E com a situação da perimenopausa e menopausa, 40 mais, que a gente já tem um déficit ali do estradiol, que é o grande, né, a grande... Já causa perda, né, de massa óssea. Exatamente, Massa quando vai caindo, vai perdendo massa óssea e massa muscular. Então, o estradiol, ele é o grande ator ali, né, da saúde muscular e óssea da mulher. Então, imagina, somar isso a um tratamento mal conduzido ou feito por conta própria dessas canetas, onde a pessoa perde 15, 20 quilos. Quanto de massa óssea que está indo, né? Quanto de massa muscular em si também está indo e ninguém está vendo. Eu costumo dizer isso, a mitocôndria ela vai comer o que chegar, né? O Valentim da minha dualidade fala isso, se chegar esmalte, vai virar energia. Né? Então, se não tem canto de osso, é o que tiver, tá? Uma ambulância legal passando aí para colaborar com o nosso podcast. Então, tipo assim, o corpo vai dar uma maneira de continuar vivo, né? A gente o corpo ele é projetado para sobreviver. Para ele, a gente é aquele ser da caverna que vai precisar sobreviver a qualquer custo. Vai ter que estocar. Então eu falo, se você deixar de comer o que ele realmente precisa, alguma coisa ele vai buscar. É o melhor para ele naquele momento? Não. Com certeza não. Mas é o que ele tem. Mas é o que ele Sim. tem para se manter vivo. Ele não tá pensando a longo prazo, né? Exatamente. Dando sequência aqui agora, eu acho que eu queria trazer um pouco mais de vocês agora para a mesa. Vamos falar um pouco de esporte, como é que o esporte é na vida de vocês, como é que ele libera essa dopamina aqui, se vocês são dopaminadas também aqui. Né? Já falaram um pouco nesse início, já foi quase uma crossfiteira aí do profissional. Me abandonou. Outra também. já participei aí. Ano passado você tava no triatlon, não tava? Tava, mas aí eu voltei pro Hyrox e falei, nossa, eu amo isso, gente. Eu amo isso. Eu, fiz essa migração, comecei ali a correr, pedalar, não curti muito a natação. Gente, admiro, tá? Aí, nesse meio tempo, surgiu o Hyrox, né? Na verdade, ele explodiu ainda mais. Nós tivemos a primeira
primeira competição aqui na Voice, quis participar, modifiquei a planilha, competi, falei, nossa, eu amei isso. Eu realmente me identifiquei e voltei pro CrossFit junto do Hyrux. Aí vai ter mais uma competição em março, que aí mais uma ideia participar. E me senti sozinha, né? Que minha amiga que me acompanhou foi pro triatlo, mas não consegui migrar. Gente, atividade física, eu brinco que é meu boleto da saúde, eu pago todos os dias, porque boleto não tem que pagar, então eu pago todos os dias o meu boleto, independente do que acontecer. Tem uma bike em casa, se a bike também não for a possibilidade, vou correr na rua. A ideia é sempre me exercitar. Eu amo, né? Eu amo isso. É essencial pro meu dia. Quer complementar? Eu pratico exercício físico, esporte mesmo, desde muito cedo, né? Lá em casa, meus pais falavam que a gente tinha que fazer tudo. Tudo que a gente quisesse fazer de esporte, a gente tinha que fazer. Então, eu jogava vôlei, fazia natação, porque eles morriam de medo da gente ir pra casa de alguém morrer afogado. Então, desde, sei lá, 3, 4 anos de idade, a gente faz natação. Depois eu comecei natação muito cedo, eu voltei a nadar agora no triatlo, eu falei, pô, meu professor é muito ruim, porque eu nado muito mal, cara. Foi exatamente isso comigo. Mas você não saiu do zero, né? Pelo menos saber aquela sobreviver. técnica lá no cérebro, bem guardadinha, fica um pouquinho automático. Claro que não vai ser tão bom, mas... E a gente sempre teve o mesmo estímulo lá em casa, é muito engraçado isso, né? Eu sempre fui de entrar em competições desde muito cedo. E meus irmãos só faziam esportes, os dois. Hoje, eu não saí do esporte e os meus 2 irmãos são sedentários. Nossa, é. Então, mesmo estímulo Mesma e caminhos casa. diferentes. Mesma casa, mesma educação, mesmas obrigações que a gente tinha que fazer e estímulos diferentes. Então... Faculdade, jogava vôlei, joguei vôlei desde muito cedo, participei como líbero na seleção capixaba durante 2 ou 3 anos. E aí, joguei vôlei a faculdade inteira, não conheci o CrossFit ainda. A gente foi campeão lá regional, no meu ano de formatura, foi muito legal. E aí, quando eu formei, eu falei, cara, e agora? Sempre foi esporte coletivo, né, até então. Aí, formei, tive uma porta de entrada ali, que eu me relacionava com uma pessoa que era coach de CrossFit. E aí, quando a gente terminou, eu falei, agora quer saber? Eu vou virar crossfiteira. Tô brincando, não foi intencional, mas acabou acontecendo. Já tava lá? E aí, acabou que foram 8 anos no CrossFit. Quase 9 anos no CrossFit. E competitivo também, obviamente amador, né? Nunca saí do estado pra competir, mas eram 3, 4 competições por ano. Então, assim, ritmo de treino, 2, 3 horas de planilha todos os dias, aquele compromisso, né? Que a gente tem e aquela disciplina e aquela rotina gostosa de quem gosta disso. Faz Né? parte do Acordar dia cedo, mesmo. treinar, e no dia que não treina parece que tá... cabeça explode. Então, é, de certa forma, uma válvula de escape. E aí, do ano passado pra cá, eu senti que muita coisa mudou, veio o instituto e tudo mais. E eu não tava com aquele tesão, assim, do CrossFit, sabe? Acho que passou o time pra mim, principalmente. E aí, fui fazer um João Moreno, a travessia do João Moreno na Praia da Costa. A Tatá que me chamou, inclusive. Cara, então fazendo nada. Tava sem treinar, cara. Mais de 6 meses. Uns 6 meses sem treinar, cara. Nada. Tipo assim, eu ia correr uma vez na semana, assim, quando eu ia. E aí ela, vamos fazer? Eu falei, você tá doida, Tatá? Tô sem treinar. Vamos, cara. Nadar e correr. Nadar você sabe. Sem treinar. Mas, tipo assim, você vai. Correr também. Então, vambora. Aí a gente treinou 2 meses. Fizemos a travessia de João Moreno, que foi 1 km nadando, dando a volta na Ilha da Sereia ali, na Pedra da Sereia, e 5 km correndo. Quando acabou, eu passei na largada ali, eu falei, fudeu, é isso. É isso que eu quero. E o mais legal, eu me inscrevi pra essa prova, chamei a Thaís, eu não fui, ela chamou a Karine. E foi a Thaís? Olha, eu não sabia disso, tá vendo? E aí foi essa virada de chave do esporte. Que eu me encontrei de novo com aquela parada, tipo assim, nossa, acordar 4h40 pra treinar, vou. Eu já não tava assim no CrossFit, entendeu? Então não era porque eu não gostava mais de me exercitar, e sim porque o que eu precisava era uma parada nova. E aí tô completamente apaixonada. Saí de lá, no mesmo dia eu fiz a inscrição pro Capixaba de Ferro. Falei, coach, me inscrevi pro Capixaba de Ferro. Você é doida? Vamos ter que achar uma bike. E desde então, aí foi em novembro, em dezembro eu comprei a bike, e desde então eu tô aí. Daqui a pouco já é a prova. Tá
com o risco do clipado só. Por enquanto. Nossa, eu não tô clipada ainda não, tá? Já caí no meu quintal, você viu? Misericórdia. Vai no Capixaba de Ferro em março? Aham. No sprint. Mas vou. Ah, é só começar. Daqui a Tem que pouco começar. faz o sprint, daqui a pouco Começar. faz um maiorzinho, vai pro Olímpico, daqui a pouco tá fazendo 70.3. É o objetivo daqui a uns anos. Aí a maluquice faz um full, né? Não, o full acho que eu vou deixar pra você. Presente pra você. Cara, o full é um negócio que a gente conversa em casa. Né? Eu acompanho muitos pacientes que fazem o full e eu vejo a rotina deles, cara. Você tem que ter uma conversa muito em casa. É. Porque o sujeito não quer fazer mais nada, né? Eu fico, assim, hoje eu tô treinando 12 a 15 horas por semana. Uhum. Por full você tem que treinar de 20 a 25 horas. Eu fico imaginando isso. Onde eu vou arrumar mais 10 horas no meu dia para poder treinar? Isso porque não tem filho, né? Exato. Imagina. Exatamente. Eu vejo quando eu acordo, elas já treinaram. Ela, Thaís, 2, 3 horas. O Ângelo também, Gabriel também. Gente, eles já fizeram 2, 3 horas de treino. Gente, eu tô indo trabalhar. Eu só acordei. Eu só acordei, estou indo trabalhar. Eles já fizeram 2, 3 horas de treino. Eu falo, gente... Mas foi essa chavinha que eu virei ano passado. Da Eu vi, organização. exatamente, eu vi o caos que foi meu ano passado, eu deixei de treinar, coisa que nunca aconteceu, sempre estive em movimento. Mas foi um caos necessário ir para o Instituto nascer. Né? Eu precisei colocar sempre Prioridade. 200% de energia ali. E acabei me deixando de lado. Quando eu voltei pra mim, eu falei, nunca mais eu quero passar por isso. Sentei, organizei todos os meus horários. Então hoje eu vou dormir 9 horas da noite, 8h30, 9 horas, e acordo 4h40 pra treinar. Isso aí. Entende? Então, assim, claro, eu não tenho filho. Mas quando a gente quer e a Mas gente tem dois decide cachorros alguma lá que não coisa. trabalham nada, quando a gente vê Moleque. disposto, Já tá comeu um aprontando, sofá, né, já velho? comeu um sofá. Exatamente. Sofá, pedaço de parede. Mas isso que a Karine tá conversando é bem legal, né? Que na foi segunda-feira a nossa consulta? Foi, online. A gente fez consulta online e a Karine falou, Brunella, você precisa organizar seus horários. Tudo bagunçado. Cadê o bagunçado. ciclo circadiano no outro? Não tem. Cadê a rotina, né? Não tem. Um dia eu almoço, outro eu vou treinar. E ela falou assim, não, vamos sentar e organizar agora sua agenda. E realmente, eu reorganizei pra eu conseguir treinar novamente. Porque eu tava treinando conforme dava. Então, eu também não tinha nem turma. Parecia iniciante, cada dia num horário. E com isso a gente organizou, né? E isso é fundamental na rotina. E dá pra fazer, Você né? falou, eu falo com todo mundo. Eu treinava quando o horário dava. Sobrou um horário. Não! É Isso é pegar horário de 10 às 11, de 8 às 9. É o meu horário de treino. Ponto. Exato. Isso aí. Vai lá e faz. Porque se você deixar pra depois, não vai fazer, cara. Mas aí Vai tem- acontecer tudo e você vai desmarcar, É. porque a pessoa já não gosta, né? Vamos É. pôr, a maioria. Mas já não gosta. Ah, não, vou... E outra coisa, escreve, igual você falou, organiza 7 às 8 eu acordo, outro lá. Escreve, porque isso coloca na tua cabeça de uma forma diferente. Exatamente. Eu tive épocas mais focadas, eu falo isso para as minhas alunas. Eu escrevia num quadrinho branco lá, horário que eu vou acordar, que eu vou comer, eu vou comer Igual que eu isso. Você fez. Cara, dá muito certo, Dá porque muito você não quer manchar aquele quadro. Exato. Você quer chegar de noite, dar o check em tudo. Eu sou competitiva, eu Bom tenho demais. que... Secreta muito do quadrinho, Ah, esse negócio do exatamente. check, né, cara? Quando chega no final de semana que você fez tudo certinho também, Ah, pô, é bom nossa. demais. Então é claro, né, que foi uma época que eu estava 100% focada. Não precisa ser também tão Tanto, assim. né? Mas escrever o horário que você vai... Ó, 8 às 9, segunda, quarta e sexta, que vai começar, sei lá, 2 a 3 vezes na semana. Eu confesso a vocês que tem dia que eu vou só pra ver o verdinho no TP. Ah, nem todo dia vai ser bom. Dia é bom, Manchar, né? não quer manchar o negócio. Eu lembro que teve uma época, eu acho que foi na Canal, que nós tivemos uma corrida pelo check-in. Eu só ia pra ganhar. Check. Eu só ia pelaquela corrida. Pra dar aquele check-in ali pra ganhar, ficar em primeiro. Então, assim, é uma forma de você... Mas, Bru, quando você fala de... Concordo plenamente, mas quando você fala de, cara, tem que colocar lá de 9 às 10, 10 às 11, é o seu compromisso. Mas eu recebo muito paciente que não tá nesse mindset ainda. Sim, não, isso é mais... E a gente vai construir juntos. Então, no começo, se ele chegar pra mim e falar, não consigo. Você Principalmente se come você pelas tá- beiradas. Ah, Então, e vamos fazer o uns pouquinhos. seguinte, você faz uma vez na semana, você consegue? Uma. Qualquer horário. Ah, uma vez na semana eu consigo. Ótimo. Próxima consulta. Doutora, fui 2. Já veio o sistema de recompensa que ele conseguiu cumprir mais do que eu dei pra ele. E não ficou frustrado. E daqui a pouco ele já tá nesse nível. Sim, sim. Né, de ter um horário fixo e tudo mais. Então, é muito da onde que tá o nível mental Sim, ali daquele sim. paciente. Você vai trabalhar cada um de uma forma. Ontem mesmo eu falei para uma aluna minha
de Londrina, no consultoria online. Ela não consegui ter nenhum treino essa semana. Eu falei, então você vai subir hoje, que ela falou que chega tarde. Eu falei, 30 agachamentos em casa. 30. Pronto. Aí me mandou mensagem, eu fiz. Falei, Ótimo. Cumpriu. Esses dias a paciente mandou foto dela fazendo o agachamento com a filha no colo. E tá tudo bem. É isso. E eu até usei o caso dela pra outras. Eu falei assim, você não tem tempo ou você não quer priorizar? Porque ela tá treinando com filho. Você não tem filho. A sua rotina é muito mais tranquila que a dela. Será que você não tem 30 minutos pra fazer, sei lá, 15 Nem que seja um treino online, sabe? Queima então, diária. isso 15 aí, minutos, Carol 30 minutos. Borba, tem vários hoje ali online que você possa fazer. Pequenos, né? Pra você dar esse cheque mental com você mesma, do seu compromisso, que você não desfez o compromisso com você. Né? Porque a partir do momento que a gente perde a confiança na gente, aí começam os sabotadores, né? Aí vira uma bola de neve. Mas... Uma vez, isso aí é essencial. E quando você for o primeiro, quebra aquela bolha, né? Esse dia eu tava vendo um fisiculturista mesmo falando assim, ele falou assim, muitas vezes eu sei que se eu comer fora da dieta ali, aquela não vai mudar nada. Não vai mudar nada no meu shape. Só que no meu mental vai falar que eu falhei. E se eu falhei, daqui a pouco eu posso falhar de novo. E essas falhas consecutivas que vão levar, né, a eu perder meu shape por eu estar falhando consecutivamente. Então, a gente sabe disso, mas é o que você falou, o corpo ele adora uma rotina e ele adora uma sequência. A adesão é o melhor resultado, eu acho que para qualquer coisa. Quanto mais você adere àquilo ali, mas você tem que buscar a motivação. Por exemplo, uma das coisas que eu adorei o triatlo, eu tenho TDAH. Eu perco muito foco, eu quero fazer outra coisa. Para mim, minha dopamina passa rápido. Né? E o triatlo me alimentou por isso. Eu tenho 3 modalidades. Então, quando eu estou enjoando de uma, eu estou na outra. Quando eu enjoei de uma, eu estou na outra. Então, assim, eu achei o meu esporte, porque nesse eu não vou enjoar. Entendeu? Porque eu tenho 3 esportes dentro de um só para estar fazendo. Então, eu acho que você falou, se cada um segue ali, uma hora você vai achar o que você gosta, né? Tem que ter essa querência também, né? Tem que ter essa querência. E às vezes a gente precisa também despertar, né? Igual eu, a Bru, vocês, são teoria e prática. Então, os pacientes, eles chegam muito pra gente e falam, doutor, eu cheguei aqui porque você também faz. Eu não quero ir no médico que tá ali sentado atrás da mesa, que é barrigudo e fica falando pra eu fazer. E não faz. Então... A gente é exemplo, né, também. Eu acho muito bonitinho quando elas postam e me remarcam, tipo, o boleto da saúde. Elas pagaram o boleto, elas se cuidaram. E é isso, é uma comunidade. E elas precisam entender isso e... Se sente parte, né? É muito importante ali. Sim. Se sentir parte, porque geralmente elas estão... continuar. Você Exato. Se sentir acolhida, fazer parte daquele grupo, né? Isso faz elas continuarem. Sim. Fortalece o vínculo, fortalece o dia que tá desmotivada, a outra chama, vai... Entendeu? Então, assim, essa constância, né? É muito mais fácil em grupo do que então por isso que muitas vezes, sozinho. assim, a pessoa... não gosta de musculação, pra iniciar, né, e tal. Sim. Então, vamos tentar um esporte. Porque o esporte já tem isso do coletivo, já tenta abraçar um pouco mais. Uma aula de dança, uma aula de bike, uma aula... a própria... que é um pouco mais fácil. Hoje tem várias equipes de corrida. Sim. Tá abraçando muito. E, querendo ou não, a gente vê, assim, o cardio é um pouco mais prazeroso, né? Você sua um pouco mais, você libera um pouco mais ali de endorfina. Então, pode te gerar esse prazer mais imediato que pode trazer essa pessoa a começar e a ficar na atividade física. Ter essa constância, né? Por isso que eu gosto tanto do CrossFit. Essa questão da comunidade. A passagem pro triatlo, eu sei que não é um esporte solitário, mas os treinos ali acabavam sendo sozinhos. Então, não é a mesma coisa do CrossFit, que eu tô com 15 pessoas conversando. Você sai dali, vai pra algum lugar, vai almoçar, tomar um café, enfim, agrega. Isso aí. É uma coisa que não é repetitiva o tempo todo, porque tem 200 milhões de movimentos pra você destravar. Então, assim, me ganhou muito. Eu fiquei 8 anos no CrossFit, não foi à toa. Sou uma TDAHzinha também. Então, agora, tô começando a gostar da Endurance. Eu nunca fui da Endurance, né? Eu nunca falava pra correr pra mim, pelo amor de Deus. Eu detestava correr. Eu falava isso como alguém fala que gosta de correr. Eu entrei em 4 grupos de corrida, eu já fiz, sim. E eu sempre sentia muita dor nas pernas, mas eu não sabia que era o lipedema. Mas eu sempre falava, corrida não é pra mim. Aí eu trocava, falava assim, tô me exigindo muito. E ia trocando, até descobrir o lipedema e entender que a culpa não era deles, mas ainda continuo sem gostar. Uma das coisas que, tipo assim, eu sempre falei também, eu ficar mais leve agora, eu comecei a entender também como é que você gostava de corrida. Porque quando você tá mais pesado também, alguma coisa te incomoda. É difícil. A fase final, por exemplo, de um 70.3 ali, quando passava do
15 quilômetros correndo, aí eu passava do lado do magrinho, feliz da vida ali, né, correndo, eu falei, puxa, por que isso não é possível? Mas isso também é a adequação ao esporte, você tá no corpo ali adequado para estar fazendo aquilo também ajuda bastante, né? Muito. Porque hoje todo mundo quer ser o atleta, né? Então, acho que a busca também por isso deve ser legal. Porque eu vejo as pessoas, às vezes, querer uma coisa e não fazer um merecimento Pra chegar lá, né? Simplesmente só quer ter para postar, né? Exatamente. Só a foto, tanto que cresceu muito, né, o número de fotógrafos. Nossa, tem muito mesmo, gente. Pô, eu posso falar que eu gasto dinheiro com isso, cara. Não pode ter uma corrida dessa de Cambori que eu não compro uma foto dessa. Fotógrafo, patrocina aí, cara, pelo amor de Deus. Mas eu tenho um É paciente. muito engraçado, você tá quase morrendo ali na corrida, você vê o fotógrafo. Opa. Melhor até a passada, né? Eu atendo em Campo Grande, né? Moro em Campo Grande e eu tenho vários pacientes que correm em Vitória. E eu já pergunto sempre, mas por que você sai daqui pra correr lá, Bru? Lá tem fotógrafo. E tá tudo bem, se essa é a sua motivação... Vai, não importa o motivo, É. desde que você vá correr. Não, e o pior agora que eu comprei um Meta Vanguard daquele, eu tô sentindo isso dos meus amigos, porque o Vanguard, ele é cena, você não filma você, né? Você filma os outros. Aí todo mundo tá me ligando, e aí, vai pedalar com a gente? Não. Falei, que tá estranho, todo mundo querendo... Agora é porque tem filmagem, né? Agora eu virei o paparazzi da galera aí, tá foda. E vai ter que ir por último ainda, né? Exatamente, tem que fazer todo mundo fazer takes, né? Tem toda uma história aí. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de projetos futuros de vocês aí, um momento até jabá um pouquinho, falar um pouco do serviço de vocês, onde a gente encontra vocês, onde a nossa audiência que teve esse episódio maravilhoso aqui, e já lembrando vocês que gostaram desse episódio, manda para aquele sua amiga que tem lipedema, que a gente teve muita coisa aqui para ajudar ela, manda que alguém... Segue a gente aí, aciona o sininho para sempre que a gente está colocando mais conteúdo chegarem a vocês. Essa é a ideia do Dopaminados, é levar conteúdo de performance, qualidade e saúde para um número maior de pessoas. Quanto mais gente a gente informar, menos, né, a gente vai precisar tratar, porque a informação já cuida, ela é preventiva. Então, isso é essencial. Eu queria agradecer também mais um patrocinador, esse é o patrocinador master do nosso programa, que é a Comprocard. Uma linha, né, que muitas pessoas às vezes perguntam, eu sempre falo isso, mas um cartão de benefício para você não, de cartão de saúde? Sim, eles são muito focados nisso, e uma coisa que eu não sabia, para uma empresa fornecer ticket de alimentação para os seus funcionários, ela tem que ensinar como ele vai comprar os alimentos. Legal. Isso é obrigado pelo governo, você tem que ter pelo menos um pool de informações. Hoje você pode ter, né, um hub de vídeos, e os seus funcionários têm que conhecer um pouco sobre alimentação para poder se alimentar melhor. E a Comprocard hoje faz isso. A gente tem um hub, esse podcast vai lá para dentro do hub também, e tem ali vídeos para os colaboradores das empresas estar aprendendo sobre nutrição, sobre, né, saúde e performance. Então agora eu passo a palavra para vocês aí falar dos projetos futuros e o jabazinho também, onde a gente encontra vocês. Aparece link? A gente coloca. Obrigada. O Instagram aqui. Vocês me encontram no Instagram. Hoje eu tô terminando uma especialização, né, pela Abrilip em lipedema. Daqui a alguns dias aí vamos ter um novo produto. Quero alcançar mais mulheres, conseguir ajudar mais mulheres. Vamos ter um produto para ensinar um pouco mais sobre lipedema, o que é o lipedema, os estágios, ajudar no cardápio alimentar. Então tem várias novidades, podem seguir aqui, que eu vou estar divulgando aí conforme nos dias. Vou botar na descrição também. Obrigada. Bom, hoje a gente tem um instituto, que é o Instituto Mills, que fica ali na Praia da Costa, em Vila Velha. Sempre foi meu sonho ter um lugar onde a gente pudesse reunir profissionais que falassem a mesma língua. Né? Minha dificuldade de trabalhar em consultório único era exatamente essa. Nutricionistas que não falavam a mesma língua, que é o principal, meu braço direito. Né? Então, hoje a gente tem lá os 3 nutricionistas com a gente tem psicólogo, a gente tem o gineco e obstetra, para cuidar ainda mais da saúde da mulher. A gente tem as terapias injetáveis, então, reposições de vitaminas, minerais, às vezes alguns ativos para melhorar a performance do paciente, recuperação muscular. Trabalhamos também com a reposição hormonal na mulher, com implantes hormonais, tá? E também uma coisa interessante com canabidiol. Uma coisa que a gente não tocou, a gente vai fazer um segundo episódio para falar só de canabidiol. Né? Prescrevo cannabis medicinal há 4 anos, faço uso para ansiedade e para melhora de recuperação muscular e performance. Acho incrível, acho que todo mundo deveria conhecer se fosse necessário, assim, né? É uma medicação que eu indico muito, prescrevo todos os dias e acho que muda muito a vida de muito paciente. E acabou de ser liberada a gente tem agora em farmácias esse ano com a receita azul. Parece que agora recentemente o plantio medicinal foi liberado no Brasil. Sim.
Isso aí. Eu tô para convidar a Jamília, uma amiga minha de Pinheiros. Ela tá morando até na Califórnia agora. Ela tem uma fazenda lá de... Ela ela é o local, liberada, é o né? local, e ela quer trazer isso para cá. Ela tava na associação lá, ela comemorou que ela quer montar uma das primeiras fazendas aqui, né? Então, Perfeito. é um caminho realmente que eu acho bem interessante aí. Então, vamos combinar a gente fazer um episódio só sobre cannabis medicinal. Então, já tá feito o convite aí pro próximo episódio. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Não, adorei. Então, muito obrigado a vocês, foi excelente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma satisfação Obrigada enorme. a vocês, um prazer enorme estar aqui. E obrigado para quem esteve com a gente até agora aí. E segue a gente para mais episódios.